aqui. Pessoal, seguinte, hoje vai ser rápido, tenho o objetivo de fazer isso em 1 hora. E o tema é produtividade IA, tá? É um negócio que para mim não estava rodando bem dentro da empresa, estava trazendo mais coisas ruins que boas. E semana passada eu tive 3 conversas sobre o assunto que, assim, em 4 dias mudaram totalmente a linha de trabalho e já está gerando assim frutos. Então eu quero compartilhar com vocês. Tem coisas que vão mudar aqui. E hoje é um dia técnico, porque para vocês entenderem o meu raciocínio, eu preciso mostrar um pouco da minha visão técnica de como as coisas funcionam, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês um escopo de trabalho. Eu só pegar e usar o layout aqui, me colocar no cantito. Aqui. Vou compartilhar com vocês um escopo de trabalho, tá? E esse escopo de trabalho, ele tem basicamente uma forma. Então, exercitando, né? Exercitando na cabeça de quem está assistindo, o que que as pessoas imaginam quando falam de IA? As pessoas perguntam, é quase um Google melhorado. Se pensa muito em, pô, às vezes as coisas ficam superficiais, né? Já aconteceu, meus funcionários às vezes me responder coisa da DVDA, ele me responde um textão que não foi ele que pensou. Então, essa organização na empresa, né? A gente precisa entender qual que é o papel e qual a visão dos principais empresários que eu venho conversando e como eu consegui traduzir isso para a minha pequena empresa, né? Que a gente pensa em empresa grande e assim, eu acho que até a empresa grande está perdida nisso. E aí baseou numa fórmula que eu montei, tá? Uma fórmula simples. O que que é produtividade? Então, quando eu trabalhava lá no chão de fábrica, nós tínhamos assim, pô, o que que é a produtividade da fábrica? É interessante a gente pensar assim. Produtividade não é quanto eu produzo por hora só. É uma forma um pouco mais complexa, né? Porque dentro da minha entrega de 1 hora, eu tenho algumas variáveis. Então eu fazia lá na fábrica, por exemplo, pô, fazia 1 milhão de metros por mês. Aí tinha lá 95% de qualidade. 5% eram produtos com problema, certo? Então, pô, 50 mil metros por mês eram produtos com problema. Então a taxa de qualidade era de 95%. Então, a fábrica prometia entregar 1 milhão de metros, mas entregava 950. Os outros 5%, eles eram produtos que eles eram vendidos mais baratos, porque eles não tinham a qualidade necessária para o cliente. Todo mundo já ouviu falar disso. Se tu pensar assim, pô, de outlet, pensar bom, produtos com falha. Já escutaram falar isso em algum segmento, em algum momento da vida de vocês? E é basicamente assim que você mede produtividade, né? Pô, se aquele produto ele tem uma falhazinha, mas ele é tolerável para o uso, o, o fabricante ele não faz um retrabalho, ele vende mais barato, exceto grandes marcas, né? Pô, se pegar grandes marcas, você tem que ter um 100% de qualidade, você não vai vender uma bolsa Louis Vuitton com defeito, né? Então eles destroem, eles refazem, etc. Mas isso tem um custo. Então qual que é a fórmula de produtividade? Entrega prometida, que é essa fórmula aqui, ó, entrega prometida, vezes a taxa de qualidade, dividido pelos recursos disponíveis. Porque chega um momento que eu entregar uma qualidade de 100% me custa muito caro. Eu fazer um atendimento perfeito me custa muito caro, né? Então, assim, pô, como é que eu faço atendimento de venda perfeito? Pô, tem que ter um vendedor, tem que ter... Mas não funciona na prática. Então, você tem uma taxa de qualidade, né? O cliente às vezes pode sonhar, a gente vai rodar uma pesquisa agora essa semana aqui de satisfação com os clientes. Dentro daquela linha, pô, se eu não estou batendo minha taxa média de renovação, eu tenho que entender o que está acontecendo. Mas existe um limite do que eu posso ofertar pelo preço que eu cobro. Então, produtividade é isso. Produtividade não é tu produzir muito por hora. Eu tenho funcionários que produzem muito por hora, mas tem muito retrabalho. E o dano para a empresa é muito grande. Imagina assim, pô, o que era um grande problema lá na empresa, né? Pô, eu teve um caso que eu atendi, entregaram um produto para um prédio, sei lá, 50 mil metros para um prédio, e o cara enxergou um defeito numa parte do material. E não foi visto. E o cara queria retrocar o material do prédio inteiro. Isso é um baita de um problema, né? Então a produtividade, ela tem essas 3 variáveis: aquilo que eu prometi para o cliente, a qualidade que eu estou entregando e o recurso que eu tenho disponível. Esse é o equilíbrio da produtividade da minha empresa,
né? Então, isso aqui é legal a gente exercitar um pouco. Obviamente, setores são diferentes, mas muitas vezes a gente entrega coisa para o cliente que ele não quer. Então, tem que cuidar nesse sentido de entender exatamente o que que o cliente tolera. Dando um exemplo aqui, teve um caso um tempo atrás, uma mentorada nossa fazia um produto concorrente ao nosso, ela trabalhava sozinha, mas pô, ela atendia 24 horas se alguém mandasse um suporte. Ok, quanto que custa isso aí? Recurso disponível? Pá, era muito caro, porque ela não conseguia focar em vender, não conseguia produzir conteúdo, não conseguia nada. Então, mas a qualidade dela, pô, entrego, o cara perguntou, eu chamei, mas não dá. Então, hoje dentro da minha empresa não tem suporte 24 horas. Pode ser que um dia eu tenha, mas dentro do recurso disponível que eu tenho, não dá. Perfeito? Essa lógica, ela vai ajudar a gente a falar um pouco sobre IA dentro das nossas empresas. Porque eu encontrei o caminho que eu acho que agora, pô, eu consigo treinar pessoas dentro da empresa para usar IA do jeito certo e de um jeito que eu controle. Como que eu vou fazendo? Onde que eu estou focando aqui? Eu vou focar muito em taxa de qualidade. Então eu quero aumentar minha produtividade por funcionário. Eu quero aumentar, reduzir minha taxa de erros, minha taxa de retrabalho. Isso vai de tudo, todos os pontos com o cliente. Então, seja ponto de atendimento, ponto de apoio ao cliente, né, na hora da venda, na hora da entrega. Então, quando a gente pensa assim, tu vai começar a entender, pá, tá, dando um exemplo assim, projeto principal, assim, ontem eu cheguei em casa e disse, Fernanda, resolvi o problema, né? Aí resolvi o problema que eu estava criando um modelo aqui, né? E hoje eu testei algumas coisas ontem, um modelo meu mesmo, que eu quero botar agora e aplicar na empresa. Então, eu testei um negócio que é muito a minha cabeça, né? Testei a minha cabeça para depois ver se explica a minha cabeça, explica do restante da operação da empresa. O que que é o modelo? Vocês concordam que existe uma taxa de qualidade, certo? A gente já chegamos nesse raciocínio aqui. Essa taxa de qualidade não é 100%, porque são pessoas fazendo. Eu não posso substituir por uma máquina, porque as pessoas não querem ser atendidas por máquina. Mas se eu pegasse, aí da onde vem a inspiração? Vem a história do meu pai, que é a história de velho, mas de bem mais velho, né? O meu pai, um dos empregos que ele teve para ajudar a pagar a faculdade era de revisor de jornal. Ele lia o jornal antes, ele tinha que ler, ver se tinha erros de português, para validar para o pessoal imprimir. Muito louco isso, né? Mas que interessante, né? O custo naquela época, o custo de produção, ele era muito alto frente ao custo da mão de obra. Hoje é o contrário, né? Hoje o custo de produção é muito mais baixo que de mão de obra, então tem que valorizar a mão de obra. Mas era assim. Aí eu disse, tá. Então, se eu quero melhorar o meu nível de atendimento, o que que seria o ideal? Pô, eu ter alguém conferindo tudo que as pessoas falam, né? Com o meu cliente. Faz sentido? Faz, né? Se eu conferisse tudo que as pessoas falam, tenho certeza que todo dia tinha uma melhoria para fazer. Mas eu consigo fazer isso? Botar alguém para cuidar disso? Não, né? Aí a gente começa a entrar com o assunto de IA, tá? Que é o tema de hoje. Então, dentro dessa estrutura, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta. Eu vou focar em uma, eu falei duas hoje no grupo, mas eu vou focar em uma, porque senão vai ficar muita coisa para uma hora. Isso é trabalhoso para fazer. Vai demandar que vocês trabalhem um pouquinho, pensem um pouquinho. Eu tenho alguns scripts que eu ainda não validei para todos os negócios de vocês, então, mas que é interessante. E aí a gente começa a entender, vamos começar a traçar aqui um caminho para chegar na ferramenta. Eu tenho que estar com a cabeça preparada para a ferramenta, senão vai ser mais uma ferramenta, ah, que legal, porra, puta ferramenta de não sei o quê. E aí não funciona no dia a dia. Então, a minha visão final é que a produtividade, aquela loja de produtividade, ela precisa ser inserida numa rotina, que eu melhore a rotina que já existe na empresa. Então, onde é mais fácil eu colocar IA na empresa hoje? É onde está organizado ou onde está desorganizado? Onde já está organizado. Onde não está organizado, primeiro eu, como dono, tenho que entrar ali, avaliar, testar, para depois botar IA. Porque se não está organizado, a minha taxa de qualidade ela muda. Ela muda. Por isso que eu estou falando da fórmula. A fórmula faz sentido você olhar assim, pô, prometi entregar 10 treinos, qual a qualidade que eu entreguei? Se cada mês eu entrego de um jeito,
Pô, tô com problema, né? Então não tem um padrão, tem que resolver primeiro, botar a rotina para ter um padrão, um resultado que oscila menos, aí depois faço isso. Então, primeiro ponto de análise. Aí eu repostei ontem, ontem foi um dia mágico, assim, putz, ontem e hoje eu tô bom pra caramba, assim. Pô, hoje eu vou aumentar o faturamento da empresa. Se eu tivesse todos os dias assim, olha, em um ano o faturamento disparava. Mas o emocional não aguenta. É muita velocidade que a gente vai colocando. Mas olha só, gente, ocupação não é produtividade. Vocês nunca vão ter ninguém na empresa de vocês que vai falar que não está ocupado demais. Todo mundo está ocupado demais. Todo mundo reclama, etc. Então, primeira coisa, avaliem se a nossa ocupação ela é útil. Então, na semana passada, eu trouxe para vocês aqui na ordem da segunda-feira, quem escutou. Eu sentei com cada um da empresa. Por quê? Porque eu comecei a ver que tava muita coisa travando em mim. Então, eu comecei a treinar as pessoas. Ó, senta aqui, fique 1 hora e meia. Ah, se acompanharem aí, tá com mais produção de conteúdo. Por que que tá com produção de conteúdo? Porque eu deleguei. Só, sentei, olha só, isso aqui que eu espero de ti. Você não tá fazendo, o que que tá o problema? Explica, ajusta. Que as coisas rodam, rodam. Vai falhando, vai ajustando, mas vai criando a rotina. Pô, aqui na empresa as entregas. A coleta de informação tá melhor. Tem alguns pontos de contato que eu quero melhorar. As meninas, tive uma reunião segunda-feira que foi o bicho. Disse, cara, você faz 2 meses que eu tô reclamando de um problema e ninguém me fez nenhuma sugestão diferente do que eu trago. Essa semana veio sugestão. Então, assim, ninguém tá tão ocupado. A quantidade de treinos feitos por dia não diminuiu e as pessoas me trouxeram solução. Olha que interessante. Então, ninguém tá tão ocupado quanto tu acredita que está. Ninguém faz o máximo possível com o seu tempo. Ninguém. E aí, na primeira coisa, nós temos que olhar para nós mesmos. A gente não faz o máximo que a gente consegue. A gente desperdiça tempo. Não tem? Todo mundo desperdiça. Tá? Então, esse é um confronto, que é um confronto praticamente com o nosso ego, né? De se criticar. Segundo, tudo aquilo que eu faço demais, não estou seguindo a direção que eu quero, a melhoria que eu desejo, é desperdício. É uma premissa básica que a gente usa aqui. Então, assim, pô, do meu dia, eu tenho que ter pelo menos 1 hora do meu dia que eu estou indo para onde eu quero. Então, ó, se eu quero agora aumentar a produtividade da empresa, estou enxergando que a oportunidade é essa, 1 hora por dia eu tenho que dedicar a isso. Porque não vai ser meu funcionário que acha que está ocupado demais, que vai lá pesquisar a forma de entregar melhor. Não vai. Não é obrigação dele, é minha obrigação como gestor. Eu que tenho tempo, eu que tenho que ter o discernimento de, olha, agora é o momento de aprender alguma coisa nova para botar na empresa. Então, essas lojas precisam estar claras. Então, pô, primeiro, eu tenho a fórmula da produtividade. Produtividade é igual a entrega prometida vezes a taxa de qualidade dividido pelo recurso disponível. Depois eu tenho que olhar, tá, o que que é ocupação? Então, dentro dessa lógica, ocupação não é produtividade. O que que é ocupação? É recurso disponível. Se eu tenho 4 pessoas que elas estão com uma entrega X, elas estão ocupadas naquele momento. Mas ocupação só se refere ao recurso disponível. A produtividade, não. Ela tem outras variáveis. Então, pô, começo primeiro me criticando que eu tô deixando coisa passar. Segundo, o que eu quero, o que eu espero da equipe, eu tô botando na minha agenda? Se eu não boto na minha, eles não botam na deles. Então, primeiro que eu comece cobrando. Pô, hoje, umas 3 semanas atrás, eu botei assim, ó, eu quero toda semana uma reunião com o pessoal de produto aqui. Se não tá, o cliente não está satisfeito no nível que estava, vocês vão prestar conta para mim. E assim, vocês vão marcar na minha agenda e vai me trazer informação. Então tu começa a botar o ponto, marcou na agenda, fez negócio, não apareceu na reunião, apareceu sem assunto, quem vai passar vergonha é a pessoa, não sou eu. Então, às vezes, é invertido o papel na pequena empresa. Pô, a gente fica se desgastando pelo profissional que trabalha conosco, e não é assim. E as pessoas gostam de. E assim, as pessoas gostam de sugerir, tá? As pessoas gostam de sugerir melhorias. Aí, outro tema. Cara, não é porque você está cansado que você está produzindo muito. Mais um ponto. E aí, falta de processo aqui. Apagou? Tá aqui embaixo. Falta de processo é igual dependência da operação. Então, as primeiras premissas. Vai chegar a parte legal, prática. Mas assim, a gente tem que deixar com a cabeça organizada.
Que o que que eu vou fazer com isso, né? Então, ocupação não é produtividade. Eu tenho um quadro, tenho recurso disponível, eu tenho que fazer mais com isso. Começo olhando para mim, pô, se eu já me acho muito ocupado a ponto de não atender meu funcionário, já estou errado aí. Então, eu tenho que eu ajustar para entender que o meu braço é limitado e eu preciso de mais braços do meu lado. Olha para esse ponto. Segundo, eu tenho que ter uma direção clara. Uma direção não precisa ser de longo prazo, pode ser uma direção de curto prazo. Pô, qual que é o projeto que eu estou tocando essa semana? Aonde eu quero chegar no final dessa semana, no final desse mês? Qual o problema que eu estou resolvendo? Então, cada um de vocês aí, nas conversas comigo, eu dou um problema. Toda reunião eu dou um problema. Tem que atacar esse problema aqui. Então, se tu tem aquele problema ali, esse é um problema que você tem que atacar. Ah, precisa de mais leads, precisa de mais reuniões de venda, precisa de mais consultas, precisa de mais visita prática, precisa de mais aula experimental, precisa do que for. Cada um tem ali. Pô, então aquele problema, ele tem que fazer parte do meu dia a dia. Eu tenho que pensar nele, não posso pensar só na próxima reunião com o Henrique. Então a gente começa a organizar assim. Vamos lá para a fórmula do Pazini, que é a fórmula que. Deve existir uma fórmula nesse sentido, tá? Essa aqui eu desenhei rapidamente. Então, produtividade, entrega prometida, vezes a qualidade realizada, que é uma taxa, dividido por recursos disponíveis. O que é entrega prometida? Aí tem que estar bem claro. É fazer a coisa certa. Se eu prometi 10 treinos e eu entreguei 10, eu fui eficaz. Ok? Ah, entreguei para a pessoa, prometi para ela fazer 3 planilhas de treino para 3 meses. Entreguei as 3, fui eficaz. Entreguei no prazo, não errei no básico, e tal, fui eficaz. Agora, onde entra a qualidade? Pô, qual foi a minha taxa de erros? Teve erro. Teve que alguma coisa ser refeita? Um retrabalho? Ah, marquei uma coisa, marquei na data errada. Ou entreguei na data errada, entreguei da forma errada, entreguei uma coisa que o cliente tinha pedido para não fazer, tive que refazer um retrabalho. Isso tem custo. Retrabalho pode ser alguma um processo de venda que eu errei. Né? Se eu chegar para uma pessoa, marcar uma reunião de venda e marcar uma reunião de entrega no mesmo horário e eu que tenho que fazer as duas, tem um retrabalho ali. Tem que parar, pensar como eu vou falar com um, onde eu perco mais, perdi tempo. Então, isso a gente começa a falar de qualidade realizada. O que é um exemplo prático, né? Pô, eu entreguei 10, mas eu fiz 3 por erro, eu chutei para cima, né? Então, assim, pô, eu fiz 3 por erro, a produtividade ela cai. O cliente se decepciona, né? Por quê? Porque a qualidade caiu. O cliente comprou um negócio. Tudo bem que eu vou entregar os 10 para ele, mas ele teve que vir reclamar para mim. Pô, eu pedi isso, tu me entregou aquilo. Então aqui eu começo a ter uma meta. Então, por exemplo, eu percebi que dentro da minha equipe tem gente que a taxa de erros é 1%, tem gente com 4,5%. Qual que é a taxa da média, meta da empresa? Tem uma meta agora, pô, é 1% de erros. Então a empresa pode ter de 1.083 treinos, que é o nosso número atual hoje, do dia de hoje, pode errar 11. 11 treinos podem ser errados no mês. Aí vocês vão começar a entender meu raciocínio, tá? Por quê? Você está errando 30, né? Eu estou perdendo o cliente, não está renovando comigo. Eu tô fazendo 2 vezes o mesmo trabalho. Eu estou ocupando as outras meninas porque quem descobre o erro às vezes não é a pessoa que errou, é outro. Aí tem que conversar, tem que tomar cuidado. Então você vai começar a entender que, olha, para eu ter uma empresa produtiva, eu vou precisar de processos, primeiro ponto, né? Porque senão eu não consigo medir a produção. Eu preciso entender qual a qualidade desse processo e qual o recurso que eu tenho nele. Serve para todas as áreas. Operação, que é satisfação do cliente, né? Serve para venda, serve para financeiro. Essa lógica ela serve para todos os casos, para todas as áreas da empresa. Na venda, pô, também consigo acompanhar a taxa, né? Qual que é a produtividade do meu vendedor? Cara, é gastar mais energia com o lead certo. O bom vendedor não é o cara que fica a vida inteira incomodando o cliente, mas é o que aprende como identificar o cliente certo, que fecha mais fácil. Então, dentro do meu processo de venda, a gente vai chegando nesse ponto. A maioria de vocês estão começando um processo de venda mais longo, mais estruturado, de acompanhamento, etc. Mas tem que chegar um momento que a gente entende qual que é o perfil que fecha mais fácil. Eu sei mais rápido, meu vendedor produz mais. E essa lógica sempre vai ter um limite. Então, na lógica de venda, ok, quanto que custa
quanto que custa para chegar ao cliente certo para mim. Ah, eu vou para TV, eu vou fazer tráfego pago, eu vou contratar influencer. Pô, você concorda que se eu gastar todo o dinheiro do mundo é mais fácil? Mas é viável? Não, então por isso que entra a taxa de qualidade. Pô, a taxa de qualidade de uma equipe de vendas é a taxa de conversão dela. Então, pô, a minha equipe estava fechando média de 11% dos leads que entravam por mês. Esse mês está 19%. Pô, aumentou a qualidade do atendimento. Simples. Só que a gente, né, não vai fazer 100%. Se eu fizer 100% de vendas, pô, tô deixando o cliente na mão, não tô convencendo ninguém, só o cara que está pronto para comprar. Então, essas lógicas, elas vão levar a gente para a forma correta de usar IA. Se tu olhar qualquer grande nome hoje de empresas, fala que IA é produtividade. O que que eu cheguei à conclusão? As pessoas não entendem efetivamente o que que é produtividade, porque eu não entendia claramente. Eu tive que organizar isso na minha cabeça. Pô, como é que eu aplico isso na minha empresa? Não é, né? Pô, ao invés de fazer um textinho, tô com preguiça, vamos lá. Não é assim. Então tem que entender a lógica. Para ter ganho real, o ganho da empresa é o processo que tu cria. Se tu não criar processo, não tem ganho. Que a pessoa perguntou ali, pô, ela ficou preguiçosa, tudo ela pergunta. Não ganhou nada. Não ficou nada para a empresa, ela sai, vai vir outra pessoa que vai ter que descobrir a forma de perguntar correto. Perfeito? Deixa eu aproximar. Vocês estão enxergando bem? Só um joia aí. Estão enxergando bem? Dá para enxergar? Legal. Então tá, forma de produtividade, então eficácia, qualidade. E quais são os recursos disponíveis? Nós temos três recursos na empresa: tempo, pessoas e tecnologia. Pessoas a gente pode considerar grana aqui, tá? Deixa eu botar mais um que vai ficar mais fácil de entender. Vou botar 4.4. Não sei, pronto, ficou mais fácil assim. Pessoas nas nossas empresas são serviços, custa dinheiro, né? Coloquei mais um ponto aqui para ter uma. Mas é limitado, né? Tempo é limitado, você contrata horas por dia teus funcionários. Pessoas são limitadas, porque chega um momento que talvez tu cresça e começa a ter um gargalo de encontrar gente nova. Então, uma das formas mais fáceis de você crescer é só aumentar a produtividade de quem já está contigo. Tecnologia, empresas pequenas não usam, nem as grandes, tá, pessoal? Vou falar assim, ó, as grandes empresas sofrem para usar tecnologia. Quem que é melhor de usar tecnologia? Cara, é o cara que é mais sozinho possível ou aquele cara que é de uma empresa de tecnologia. Então, essa dinâmica vai começar a colocar a gente num nível de rentabilidade maior. Porque maior produtividade por pessoas é maior lucro. Imagina eu fazer a mesma coisa que uma empresa que tem mais gente atuando, com menos pessoas, com pessoas mais experientes, com pessoas que eu pague mais, que eu retenha mais fácil. É mais fácil reter pessoas que você paga mais. Quem ganha mais é mais fácil reter que quem ganha menos. Ok? Então, fórmula da produtividade. Pra gente começar, eu gosto de repetir porque você vai ficando na cabeça, né? Então, eu prometi uma entrega para o cliente, eu tenho a qualidade realizada. Que é uma taxa. Qualidade é taxa. Seja da entrega, seja do processo de venda, e eu tenho os recursos disponíveis. Posso medir diversas formas aqui. Pode ser recurso disponível, eu posso botar pessoa aqui embaixo, posso botar tempo, posso botar por tecnologia, por tokens que eu uso de IA, mas não precisa, só estou dando exemplo como que a fórmula é aplicável, tá? E aí eu encontrei essa ferramenta aqui, cara, que foi de uma mentoria que a gente está participando. E, putz, aí matou a pau. Porque o que que acontece? Não é uma, ela é uma IA do Google que se chama Notebook LM. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que está funcionando, tá? O que que o Notebook LM vai ajudar todos vocês? Primeira coisa, programar uma IA dá muito trabalho. Fazer os modelos, as coisas. Aí depois tem que treinar as pessoas para usar, etc. Então, ela alucina, não te entende, e assim sucessivamente. O que que essa ferramenta faz? Ela vai fazer um bloco, imagine que ela é um bloco de anotações de tudo que você tem. Então, por exemplo, sabe aquele conteúdo que você curtiu que você acha que você devia fazer um igual? E aí você salva ali, ou você encaminha para alguém, pô, você pode encaminhar e botar nela.
Ou, o que que eu fiz? Eu peguei 52, acho que eu tenho 52 aulas gravadas. Masterclass, podcast que eu participei, aula que eu dei aqui. Pô, eu juntei todas as minhas 52 aulas lá. Tem umas 60, 70 horas de gravação. Aí depois eu comecei a entender aquilo ali. Eu vou mostrar pra vocês na prática, tá? Só que, pô, eu tenho essa vantagem. Nem todos vocês têm. Aí vem a lógica. Então, como que a gente está aplicando isso dentro da empresa? E aqui é uma sacada que vale um dinheiro essa sacada, tá, gente? Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo aqui um formulário do que é um bom atendimento ao cliente. Aí ajuda a gente. O que é um bom atendimento ao cliente? Nosso suporte, né? Então ela vai estar vendo ali 30 perguntas. A gente está validando, a gente está trabalhando essas 30 perguntas. Essas 30 perguntas, nós vamos abrir um Zoom, igual a gente está fazendo agora aqui, ó. Vou abrir um Zoom, vou gravar essa reunião, igual eu estou gravando essa reunião agora, né? Está sendo gravada. E essa reunião eu vou subir ali na minha pastinha do YouTube. Essa reunião eu vou subir lá no Notebook LM. Porque vocês concordam que para eu escrever um texto e programar uma IA é um saco? Todo mundo já mexeu com IA, né? Todo mundo já testou, né? Um pouquinho já testou. Agora tu imagina tu responder assim, olha, o atendimento perfeito para mim seria esse. A pessoa não pode parecer com uma IA. O texto tem que ter sempre um emoji. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Esse aqui é um exemplo de atendimento perfeito. Tô dando um exemplo aqui legal, assim, né? Ou, usando exemplos práticos aí, como que é feito uma reunião de vendas? Como que é uma reunião de vendas perfeita, né? Então você pode começar a gravar algumas coisas. Pode ser áudio, tá, gente? Pode ser áudio. Ah, quero botar lá o... a minha reunião, vou gravar num cloud, vou gravar num gravador e tal, depois eu subo ela para fazer a análise. No meu caso aqui, por que que eu estou falando de qualidade? Aí vocês vão entender a sacada. E aí, a minha provocação não é que vocês façam a mesma coisa na empresa de vocês, mas que vocês tenham a gente fala de intercâmbio intelectual, de pegar assim, pô, da minha empresa o que eu preciso fazer, isso é agora, é aqui. Então, se eu estou com um problema que eu não estava resolvendo, eu quero ver como é que é a minha qualidade de atendimento. Se eu melhorar a qualidade, talvez melhore a minha taxa de conversão, pode ser que mantenha a mesma. Mas a minha empresa não perde nada se eu atender mais, atender melhor o meu cliente, com um padrão melhor. Eu não consigo fazer com que todo dia alguém olhe lá no final. Mas, por exemplo, eu consigo subir todas as conversas do dia na IA e perguntar baseado naquela minha visão, naquela aula que eu gravei, se todos aqueles atendimentos do dia foram bem feitos. Quais não foram e quem não atendeu bem. E aí entra alguns pontos. Pontos que são importantes. Cada vez mais os recursos têm que ser de vocês nas empresas. Então, se eu vendo, o WhatsApp tem que ser da empresa. Não posso ter o WhatsApp do vendedor. Se eu atendo, tem que atender com o número da empresa. São coisas básicas, mas que às vezes a gente vai perdendo. Por quê? Porque aí você vai conseguir exportar, você vai conseguir checar. Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui é exatamente esse, tá? Vou mostrar a ferramenta aqui. A gente está trabalhando agora nas perguntas. Fernanda e a Fábio são as pessoas que vão fazer as respostas, né? Que são as pessoas responsáveis pela qualidade de atendimento ao cliente. Fazer as respostas, a gente vai transformar isso no Notebook LM e com isso a gente liga numa outra IA, pode ser o Manus, pode ser o Cloud, mas isso é para outro momento. Que vai falar, suba aqui uma conversa do WhatsApp, o que poderia ser melhor no dia de hoje? Então hoje fizemos 75 atendimentos. Dos 75 atendimentos, 47 foram um padrão de excelência altíssimo. Esses outros aqui, esses 30 e tantos, foram mais ou menos. Quem atendeu pior foi quem se identificou como tal pessoa. Poderia ter sido melhor assim. Aí no final do dia, a minha coordenadora vai lá e conversa com os profissionais. Pessoal, ó, hoje a gente não atendeu bem nesse ponto aqui, podia ser melhor assim, assim, assado. Se eu faço isso todos os dias como rotina, o meu atendimento vai ficar melhor ou pior? Vai melhor? Eu consigo fazer isso sem tecnologia? Não. Então hoje como é que era? Pô, de vez em quando eu entrava no suporte, Fernanda entra no suporte, a gente fica sempre de olho, né? Mas se eu tenho uma rotina,
eu uso a IA. Então, o caminho mais fácil, a gente trabalha nos processos. Então, tem uma etapa. Aonde eu tenho processo? Então, pô, qual que é o maior erro das pequenas empresas? Manter o processo apenas na cabeça. Hoje, a minha fornecedora aqui de produção de conteúdo disse, putz, recebi uma oportunidade e tal, não vai ficar com a gente. Tem que buscar uma outra. Aí, a primeira coisa que eu perguntei, tá, beleza, ela vai ficar com a gente tem uma boa relação, a gente construiu uma boa relação com fornecedores, tá, mas me diz como é que tu fazia essa. Como é que era o passo a passo para te listar conteúdos possíveis para Fernanda gravar? Ah, não, Henrique, é o seguinte, eu entro no Instagram, e aí eu pego o Instagram e começo a interagir com conteúdos que eu acho que a Fernanda gostaria. E aí eu vou curtindo e vou comentando e vou. Em alguns minutos, eu vou assistindo os vídeos até o final, em alguns minutos começa a aparecer, o algoritmo ele vai treinando, começa a aparecer mais conteúdos daquele, no explorar no coisa. Aí eu sigo fazendo. Aí eu vou levar para a Fernanda uma quantidade de anúncios. Eu vou levar em torno de 20 conteúdos para olhar. Desses 20, ela vai tirar a criação dela de 5 para semana. Ah, tá. Então esse aqui é o processo. Não estava na empresa, agora vai estar. Qual o processo de criação de conteúdo? É assim. Então tem que entrar no Instagram, ela fica ali em torno de uma hora, tá me todas as informações. Fica em torno de uma hora, fica ali interagindo, curtindo, assistindo até o final, aquelas atividades, o algoritmo começa a ofertar mais coisa, ela vai descobrindo gente nova, ela separa, pô, beleza. Quando eu começo a ter esse tipo de informação, eu tenho um processo na empresa. Então, eu só consigo fazer um aumento de produtividade naquilo que já pode ser medido. Então, o formato, e aí, assim, para treinamento das equipes, tá? Aí eu já peguei também a turma aqui, o pessoal tá fazendo, já tá andando, se sente pressionado, né? Mas qual que é a lógica? A gente tem que vender muito bem. Olha, quando eu vendo um aumento de produtividade, eu estou falando o seguinte, eu não quero aumentar meu quadro, eu quero valorizar quem está aqui. Uma empresa pequena, né? Não dá para enxugar muito. Mas todo mundo acha que está muito ocupado. Mas todo mundo pode produzir mais, beleza? Então, ó, maior erro das pequenas empresas. Primeira coisa, tudo aquilo que está na cabeça, vocês não vão mexer com isso ainda. Então, escolham alguma coisa, né? Escolham alguma coisa que possa ser gravada, possa ser gravado um áudio, ou que vocês possam também fazer um questionário. E aí, quem é o responsável da venda, quem é o responsável da entrega, quem é o responsável de qualquer área, faça as respostas. E aí você vai começar a subir isso no Notebook LM. Como é que é o Notebook LM? Eu vou mostrar aqui a minha criação. Tá rodando, tá? Eu tô rodando 30 perguntas. Tá aparecendo aí, né? Cérebro do Henrique, ó. Puxei todas as aulas, ó. Olha que interessante. Esse material que eu fiz para vocês foi feito aqui em 7, 8 minutos. Então tem aqui, ó. Opa, deixa eu tirar. Que tem todas as minhas. Eu não sei como jogar para baixo. Aqui tem 42 fontes hoje de aulas, tudo vídeo do YouTube. Aí tem aqui, ó, várias coisas que eu fui fazendo pergunta. Como que é o método Pazini? Quais são as falas que eu uso? Isso aqui eu posso colar numa IA. Então, esse aqui eu estou fazendo para quê? Para produção de conteúdo, onde eu vou aumentar o resultado da minha empresa. Então, aqui eu estou desenhando totalmente tudo que eu faço. A IA está me ajudando. Eu tenho algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Bom, tá aqui, ó. Ó, quais referências pessoais o Henrique cita? Autores, mentores, nessas minhas aulas. Olha que interessante. Profissionais admirados, gurus que ele rejeita. Então ele olhou todas essas minhas aulas que eu gravei e trouxe para cá. Vocês têm aulas gravadas? Não, Henrique, não tem aula gravada. Então, se vocês não têm aula gravada, vocês vão ter que gravar uma aula, gravar um Zoom. Cara, esse é papo de uma hora, tá, gente? Não desanime nessa etapa, é muito mais fácil. Vocês têm que pegar com a IA, fazer um questionário, escolhe um problema da empresa, um problema só, que vocês querem melhorar. E os que vocês falam assim, pô, o que vocês acreditam. Então vocês escrevam, ó, IA, seguinte, eu tenho esse problema na empresa e eu quero resolver ele. Eu enxergo que as coisas poderiam ser muito mais bem feitas. Porém, baseado nos melhores padrões de excelência de atendimento no mundo, os melhores hotéis 5 estrelas, ou das melhores práticas possíveis, quais são as 30 ou 50 perguntas que eu preciso saber responder a forma que
que eu gostaria que a minha empresa, que meus funcionários atendessem meus clientes. Um exemplo de atendimento, né? Pode ser outro também. Ah, ok. Aí você vai pegar isso aqui, você vai abrir um Zoom igual a gente tá abrindo aqui, um Google Chrome, e vai gravar uma reunião. Lê uma pergunta, responde. Fala a pergunta, né? Pergunta tal. Como da... Responde. Aqui, ó, exemplo. Ele pegou e trouxe pegou aquilo que eu falei, várias situações que eu acabei sugerindo, ó. Coisa que eu nem lembrava que eu falei. Mas que eu acredito. Pô, eu acho que a empresa pequena, ela não é inovadora, por essência. As empresas padrão do Brasil. Inovador é a empresa dos Estados Unidos. A nossa empresa é o seguidor rápido, né? É Porter que falou, nem sabia que era Porter. Mas eu falo isso aí, pô, isso eu falo direto. Já tive, acho que foi uma das aulas primeiras do ano, eu falei. Pessoal, olha só, vocês têm que seguir o líder. Quem que é o melhor da... Pô, quem é o melhor naquilo que você acredita, né? Da área, da sua área, que você pode copiar, pô, seja um processo comercial, seja uma entrega melhor, ou seja alguma coisa que se comunica com o teu. Aí o que que eu fiz? Olha só que interessante. Aí já tem aqui várias coisas, né? Eu escrevi assim, ó, certo. E baseado no que você já sabe, imagino que a gente vai dar uma aula sobre produtividade, ensinar os primeiros conceitos básicos ensinar primeiros conceitos básicos de que produtividade é resultante da entrega prometida versus a qualidade realizada, taxa de erros possíveis versus recursos disponíveis. E discorria sobre isso com o objetivo de dar uma aula para os mentorados utilizarem o notebook LM para atuar nessas variáveis. Como o Henrique faria? Ele deu aqui uma sugestão. Como que o Henrique faria? Não foi o que eu fiz, né? Mas como ele faria? Olha, ele começaria confrontando o ego do empresário. Trabalho duro sem direção e desperdício. Pô, eu gosto de falar isso. Então, sugeriu. Ok. Pazini diria que estar esgotado no final do dia não significa que você produziu, mas que talvez você seja apenas escravo da própria operação por falta de processos. Isso tem bem a minha cara, né? Vocês já estão comigo, quem já está comigo um tempo assim, pô, cara, sem processo, não? Ok. A fórmula. Assim como ele usa a fórmula de vendas, ele apresentaria a produtividade como uma conta de padaria para tirar a emoção da análise. Quantas vezes, ou todo mundo que vem aqui, reunião de performance, venda é igual fluxo, vezes taxa, vezes ticket médio. Vezes taxa de conversão, vezes ticket médio. Eu sempre falo a mesma coisa. Pô, aqui eu botei mais uma forma. Aí ele vai falar aqui, pô, como você faz, bababá, tal. Aí ele sugeriu. Ok, me deu aqui uma lógica, me ajudou a organizar. Ah, depois o Henrique vai falar das três diretorias. Sempre fala, escolhe uma das diretorias, foca num ponto. Então, essa lógica de construção, você tem que pegar as suas equipes e colocar dentro. Então, tu pode vir aqui, ó, é o nome da ferramenta Notebook LM, posso criar um notebook daqui, ó. Criar um notebook novo. Aí eu vou criar aqui, vou botar aqui que é cérebro coordenador de treinos. Cérebro secretária. Cérebro corretor de imóveis. Cérebro Mariene, veterinária. Dando uns exemplos aqui, ok? Dentro dessa lógica, o que que você vai fazer? Você vai guardar informações. Pessoal, vocês estão me entendendo? A ferramenta é simples. O que que é a grande sacada? Que eu acho que é aí que é o que vale mais o ouro, assim. Isso serve para quem tem conteúdo, mas para quem não tem, como vocês fazem? Você cria um questionário e você grava as suas respostas. Dá um exemplo prático. A Carla fez uma ação e ela falou assim: putz, fiz uma ação de disparo de mensagens e viu que, como ela nunca tinha feito, a equipe dela não tinha dado seguimento depois das ações. Não tinha feito taxa de cadência de cobrança, não tinha acompanhado, o pessoal meio que estava perdido. Então, na cabeça dela já está pronto, certo? Mas ela não vai todo dia agora olhar a equipe se tá fazendo as próximas etapas. O que que ela faz? Ela grava, ó. Ela vai fazer uma aula, entenda isso aqui que é meu processo de vendas. É assim. Eu gostaria que fosse assim. Aí chega no final do dia, ela vai pegar lá, vai fazer um backupzinho do dia de hoje, do WhatsApp da empresa, vai subir lá numa IA e vai dizer, ó, baseado nisso aqui, quais atendimentos seguiram essa linha? Ou no último mês, quais atendimentos seguiram essa linha?
Mesma coisa para a Liene. A Liene tem lá um modelo que ela quer que os corretores atendam. Só que aí tem, acho que na Liene tu tem, os WhatsApp são separados, são individualizados. É um problema, entendeu, Liene? Que aí tu não consegue medir, entendeu? Não vai, pô, vou pegar todas as coisas pessoal das pessoas, não vai conseguir confrontar. Então, o WhatsApp profissional, cara, ele é princípio básico. Que vai aumentar a tua taxa. Vai dizer, putz, não, uma moça recebeu um lead aqui, demorou 3 dias para chamar de novo, cara. Demorou 15 dias para chamar o cara. Pô, claro que não vai vender. Aí tu começa a entender essa dinâmica. Então, essa ferramenta, para mim, ela me trouxe assim uma clareza que eu não tinha. Porque o que que ela faz aqui? Ela não é uma ferramenta que está guardando a tua inteligência. É um caderno. Tu imagina que é um caderno. Então, tu tá salvando aqui, ó. Vocês estão vendo que cada coisa eu crio uma notinha. Eu boto aqui, ó, salvar nas observações. E essas observações eu posso copiar e colar tudo no Word. Vou gerar um relatório. E salvo aqui no meu computador. Fiz o trabalho uma vez. O que que acontece na maioria das IAs? Tu vai trabalhando, 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 ela vai esquecendo. E tu vai perdendo. Aí não vira processo para tua empresa. Gente, já gastei dinheiro e tempo com isso, tá? Por isso que eu não era um grande entusiasta, assim. Mas aqui eu gostei. Pô, gerei tudo, tá certinho, tá organizado. E em março, num evento que eu tive lá em São Paulo, uma pessoa tinha me falado sobre essa ferramenta. Eu não tinha entendido direito. Assim, tu imagina que você vai salvar as suas anotações. Isso aqui é teu caderno de anotações. Só que tu pode gravar um vídeo para ser produtivo. Não precisa fazer um texto. Grava um vídeo, ok? Vou voltar lá. Então é o seguinte, ação prática. Testa, cria com uma IA, ChatGPT, coisa assim. Algo que tu quer melhorar na tua empresa. E aí tu explica para ela, olha, eu quero salvar, eu quero responder um vídeo no Zoom, vou gravar essa imagem e vou salvar isso aqui, esse roteiro no notebook LM. Qual o passo a passo que tem que fazer? Comecem a fazer, pode me chamar, eu vou ajudar vocês no WhatsApp, tá? Se possível, sobe feedback de clientes ou manual de operação. Tem empresa que já fez manual, já desenhou, ou eu desenhei para vocês qual o processo de vendas, o que tem que ser feito, etc. A gente acompanhar esse processo. Essa ideia do cérebro digital ali, ela não serve para substituir um funcionário, ela não vai ser um funcionário extra. Ele tem que ser um auxiliar daqueles que já estão aí. Então, se alguém faz muito bem, né, se alguém da tua equipe faz um trabalho muito bem feito, e essa pessoa, você pode perder ela ali na frente, você não sabe como ela pensa, entendeu? Isso aqui é um backup da tua empresa, cara. Um backup da cabeça dela. Então, pô, tem uma vendedora muito boa, pô, vou fazer um cérebro dela, vou marcar aqui. Para comparar com as outras, para comparar com as vendedoras novas. O que que eu peço? Fala assim, pô, todo dia tu dá uma olhadinha em como é que as pessoas estão fazendo esse atendimento. Tô sendo menos produtivo, não tô, não, retrabalho? Agora, se eu pegar todo dia, usar o formato que ela pensa, fazer uma, olha, compare essas conversas do dia de hoje, feitas pela funcionária tal, com a forma que você faria. Aonde erramos? Aonde podemos ter sido melhor? Vai trazer um relatório para você. Papo de louco, mas é isso que acontece, tá, cara? Ô, Henrique, Hum, tá me dando nó aqui na cabeça. hum, É como se tu gravasse o cenário ideal do atendimento, vamos supor que a gente tá falando aqui, né? Gravasse o cenário ideal e aí essa ferramenta. A Antônia vai falar no fundo. uhum. E aí tu colocasse a IA para gerenciar Para se revisar. realmente na tua empresa tá fazendo esse cenário ideal, ou para chegar o mais perto possível desse cenário ideal, é isso, né? Isso. Ah, Vai tá. medir, vai medir a qualidade sem você ter que olhar. Tá. Entendeu? Então, pô, dentro daquilo que você acredita. Então, escolhe uma. Ah, é o atendimento. É o atendimento aí do VetPet. Primeiro atendimento, que tá com outra pessoa. Como é que você vai fazer? Você vai avaliar. Isso é tão doido, Mari, que, por exemplo, se tu tiver uma câmera que capta som e imagem da tua empresa, tu pode daqui a pouco subir 24 horas, 8 horas de trabalho de vídeo ali e pedir para checar, cara. Entendeu? Então tá indo para um nível.
que a gente pode aumentar a produtividade. Por isso que assim, a IA aumenta a produtividade. Pô, eu não entendia. Por que que eu não entendia? Porque tava assim, tava tudo muito raso. Agora, quando eu começo a olhar as pessoas e confrontar aquilo que eu acredito, pô, fica muito mais produtivo, né? Fica muito mais produtivo. O meu nível de produtividade é lá em cima. Hoje tu não consegue, né? Tu consegue chegar no final do dia e conferir tudo que aconteceu na tua empresa? Não consegue. E aí a sacada não é a gente ficar com mais trabalho, né? É eu delegar isso. Essa é a lógica. Pô, me traz um relatório final do dia confrontando aqui essa IA com esse aqui. E a pessoa te entrega um relatório. Que ela demora 5 minutos para fazer, talvez ela nem entenda. Mas escolhe uma tarefa simples, tá, Mari? Não é fazer tudo. Escolhe uma. Eu escolhi uma. Tá rodando, vai estar rodando duas. Uma de mentoria, que é mais complexa, e outra de atendimento, mais simples, que é uma tarefa. Tem um processo, tem um formato, já existe um treinamento, como que treina as pessoas quando são contratadas. Já tem ali, prontinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo ali, transformar em uma série de perguntas. Por que que tem que transformar em uma série de perguntas? Porque se tu for me explicar como é o atendimento que tu deseja, tu vai explicar de forma superficial, certo? Então tu vai pegar e vai explicar isso para uma IA, dizer, olha só, eu quero explicar, quero treinar as pessoas e quero medir o padrão de qualidade. Só que eu vou fazer isso de uma forma, uma forma superficial. Então me liste 30 ou 40 perguntas que me cubram todos os pontos cegos para eu desenvolver bem esse processo e poder medir a produtividade da minha equipe aqui. Aí por que que eu comecei falando de o que que é produtividade? Porque a gente vai pensar, produtividade é fazer mais. Não, produtividade é aumentar a taxa de qualidade. A entrega prometida a gente entende que a nossa empresa já está entregando, porque se uma empresa fechava. Concorda? A empresa que promete e não entrega, ela fecha. Então, assim, o mínimo ela entrega, aquilo que está prometido é entregue. Mas dá mais retrabalho, tem mais insatisfação, ou talvez o custo fique maior. Beleza? Então, o que que é o ganho desse... Aí sim, ó, gente, o que que eu quero? Pelo amor de Deus, não compliquem demais. Não compliquem demais. O teste que está rodando é esse e está funcionando, assim, né? Então, dentro das atividades que nós estamos fazendo, está funcionando. Agora eu estou expandindo para outras áreas. Mas uma tarefa, uma coisa só. Uma coisa bem feita. Aí o que vai acontecer? Vamos dizer que o começo não vai ficar bem feito, aí você vai pegar e vai fazer mais um vídeo. Daqui a pouco você gravou 3 horas sobre aquele assunto e, pô, perfeito, tá desenhado, que pode, que não pode. Ela vai começar a apontar coisas melhores. Aí tu vai entender como é que a tua equipe está fazendo. Tu começa a ter mais indicadores mais fáceis dentro da empresa também. Então, o que que é o ganho aqui? Pô, primeiro, evitar erros da equipe. A gente quer começar a evitar erros. Porque tu entende, se eu começar a apontar o erro todo dia que ninguém percebia, os caras vão começar a trabalhar melhor? Segundo, evitar meus próprios erros. Porque eu erro pra caramba, tem dia que eu não tô bem, que eu não tô legal, que eu tenho um processo pra seguir, eu falho nele. E tem dia, porque, como eu falei hoje, putz, hoje eu tô o bicho. Se eu evitar erros da equipe, evitar os meus erros, a qualidade aumenta. A taxa de qualidade aumenta. Se o erro cai, eu produzo mais por hora trabalhada. Essa é a lógica. Então a gente vai usando essa ferramenta e vai validando, ok? Então, dentro da lógica, o que que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a organização de pensamento. Qual que é a mão de obra mais cara? É a minha. Então, o que que eu faço hoje que é só que seria um retrabalho, que eu estou conferindo coisas? O que que vocês estão conferindo hoje? Uma coisinha simples, né? O que que vocês estão conferindo hoje? Beleza, o que eu estou conferindo, eu estou perdendo tempo. Segundo, o que que os meus gestores, as minhas mãos de obra, meus funcionários mais bem pagos estão gastando tempo conferindo? De informação, né? E terceiro, o tempo dos operadores. Ação prática, né? Já sugeri aqui algumas para vocês. Qual que eu ganho? Ou tu libera mais tempo, e aí tem que focar no que mexe o ponteiro. Se eu já disse lá no começo, aí por que que é importante essa organização de pensamento? Se todo mundo enxerga
que é mais ocupado do que realmente é, inclusive nós, se eu liberar mais tempo, a pessoa vai continuar achando que ela está ocupada, então eu tenho que liberar mais tempo, mas vai fazer tal coisa, né? Então, pô, se eu tenho menos, nosso caso, se eu reduzir a taxa de erros de treino, qual que é o resultado que eu vou ter? Mais treinos por dia. Se ficar o mesmo número de treinos com menos erro, talvez de imediato seja isso, né? Mas com o tempo tende a ter mais treinos por dia. Vai sobrar mais tempo, não tem retrabalho. Ah, mas tô gastando tempo para conferir. Não tô, porque eu tô usando a tecnologia. Beleza? Então a lógica é essa. Que outro caminho é esse, né? Eu posso baixar a minha produtividade para aumentar a qualidade, né? Como? Reduzindo a entrega prometida. Então, pô, se uma pessoa entregava 20 treinos num dia, passa a entregar 10, mas ela tinha um erro de 3% e ela passa a errar zero, eu reduzi minha produtividade. Eu mexi na variável errada. Eu quero que a pessoa produza o máximo possível por hora com o menor erro possível. Essa parte técnica é fundamental, tá? Se a gente não tiver organizado isso, a IA vira puxadinho para a empresa. Vira coisa para preguiça. Tô com preguiça, usa IA, né? Então tu tem que transformar em processo. Então para cada caso aqui, né? Então, pô, deleguei para outro aqui. Ah, vai fazer o cérebro de frases. Tem as frases postadas aqui. Eu quero um cérebro de frases. O que que nós estamos analisando? Todas as frases foram postadas que tiveram mais engajamento, mais encaminhamento, etc. Vai começar a usar ali. Já vai saber o tom. Aí nós vamos fazer as perguntas. Entendeu? Dá mais um processo. Então, agora tem um processo de produção de frases. O Henrique vai continuar fazendo frase? Não. A equipe já está fazendo. Porém, erra muito. Vem 20 frases, eu gosto de uma. Quando eu começo a melhorar isso, pô, tem postagem no Instagram. Menos trabalho, mesma equipe. Próximo ponto. Trouxe algumas sugestões de aplicação, tá? Uma forma, área comercial. Print de vendas perdidas. Então, baixa lá o histórico no WhatsApp, relatório de CRM, alguma coisa que vocês escreveram, uma página, eu escrevi no caderno, então bate a foto da página e joga lá dentro. Perdi a venda, perdi por quê? Né? Ah, de repente eu vou começar a perder, pô, pegar meu caderno, tem tudo que eu perdi ali, pô, puxei tudo. Ok, daqui a pouco ele vai dizer, olha, a gente está perdendo por causa disso, vai encontrar causa. Aí eu botei assim, aplique os 5 porquês. Pergunta, questiona, né? Qual é a causa provável? Por que essa causa faz tanto sentido? Ah, pô, porque a pessoa não ofertou tal produto para o cliente. Tá, e por que que ela não ofertou? Ah, porque existem algumas opções, mas talvez ela não tenha ofertado porque ela não tinha conhecimento. Não, mas eu tenho certeza que ela tinha conhecimento. Por que que ela não ofertou? Pô, você vai exercitando isso para encontrar as causas raízes. Então, comercial serve. Não fechei, etc. Quanto mais informações gravadas ou registradas vocês tiverem, mais trabalho vocês vão fazer. Então, essa ferramenta ela serve para quê? Para auditar a qualidade nossa. Então, em todas as ferramentas que nós estamos falando, pá, tem Manus, tem Cloud, tem coisa. Essa ferramenta ela serve como uma base para auditar a qualidade do que a gente faz. Então, tu vai guardar os processos da empresa aqui dentro. Tu vai guardar o treinamento da empresa aqui dentro. Vai guardar coisas nesse sentido. Vai facilitar bastante a vida. Operacional. Checklist de atendimento diário, né? O que que eu tô trabalhando aqui primeiro? Todos estão falando a mesma língua? Aqui, ó. O formato tá agradável para o cliente? Tá com emojizinho? Tá dando bom dia? Tá dando tchau? Tá finalizando conversa? Tá deixando no vácuo? Como é que tá? Quando é errado? Isso aqui é um negócio que eu peguei no pé outro dia. Pô, a gente errou. Como é que a gente tá lidando com o erro? Erramos, tal. Putz, erramos aqui e tal. Tem que corrigir. Que o cliente, como é que eu reencanto o cliente? Como é que eu uso o limão para fazer a limonada? Ah, não, estamos dando uma de louco. Putz, não vimos. Ah, deu erro do sistema. O que está acontecendo? Eu peguei casos assim. Ah, erramos. Ah, errou porque deu problema no sistema. Teu treino não apareceu no aplicativo. Porra, foi erro nosso aqui, cara. O treino era para estar disponível hoje e botaram para amanhã, por exemplo. Ah, podia estar encantado no cliente, né? Simples.
Olha só, pô, me perdoa, tal, a gente errou aqui, mas eu vi aqui teu endereço, você toma whey e tal? Pô, vou te mandar um squeeze. Coisinha simples, vão custar R$ 50. Coisas que, por exemplo, eu não consigo checar todos os dias, mas uma IA consegue. Eu posso, imagina também eu chegar, né, pro meu cliente e falar assim: olha só, eu vi aqui, ô Carla, eu vi que tu fez um treino com a gente e, cara, a gente errou, te deixou sem essa data. Pô, mil perdões. Olha só, eu gostaria de mandar um presente pra você para pedir desculpa. A gente não vai mais errar com isso, tá? Pô, legal, né? Entre eu como dono da empresa falando isso aí. Olha que legal, né? Você fala, putz, esses caras acompanham tudo mesmo, né? O negócio é. Então a gente tem que começar a entender como levantar isso. Essas dinâmicas, tá, pessoal, não eram possíveis sem a gente usar a inteligência artificial, né? A gente começou a testar, tá valendo. Putz, eu tô super satisfeito com isso aqui. Financeiro, pô, conciliação de venda e fluxo de caixa. Atividade simples. Ah, tem recebíveis do cartão. Pô, eu sou o cara que sou o rei de reclamar de conciliação. Sempre acho que estão me roubando. Eu tenho que sempre conferir, né? Putz, desapareceu esse recebível. Olha, para um lado, para o outro. Então isso aqui pode ser feito com IA. É assim, pessoal, para a gente fechar, né? Eu falei que hoje ia ser bem objetivo. Qual é a ferramenta que a gente está usando? Notebook LM. Nós temos um objetivo. Então, qual que é o objetivo? É separar uma atividade, ó. Escolhe, façam, sugiro que façam, tá? Vocês vão ter ganhos efetivos aí. Escolhe uma atividade que já existe um processo na empresa, já tem um processo que seja mínimo, mas já tem uma lógica. Criem criem um vídeo, uma reunião de Zoom, uma reunião do Google Chrome ali, do grupo Google Meets. Salve esse vídeo com a forma que você acredita que isso aí deveria ser feito, de uma maneira perfeita. Sobe no notebook LM, faz a pergunta para ele. Aí, qual é a sua pergunta? Você pode botar assim, olha, baseado no vídeo que você viu, o que que poderia ser melhorado nesses atendimentos aqui? Faz um teste, né? Ou faça um resumo de tudo aquilo que foi falado nesse vídeo, e aí vocês jogam numa outra IA, pode jogar no cloud, pode jogar em Manus, que vocês estiverem usando. Mas esse arquivo de base, vocês deixem ali. Então, o que que é a lógica? Tudo aquilo que está confortável está errado na empresa. Por que a gente usa indicadores? É legal o indicador porque a gente vai vendo. Tô vendo aqui, pô, tô com um negócio, tá meio roxo aqui, mas não sei, não tô lutando jiu-jitsu, nada. E tô com um roxo na cara aqui. Olha só, não, tudo aquilo que a gente tá deixando, que tá sempre, pô, tô sempre batendo meta, tá sempre dando certo, vai dar problema. Então, se tá confortável, tá errado. Tem que estar desconfortável. Escolhe uma ação que já funciona e vamos melhorar ela. Todo mundo tem uma ação, só dá um joia ou não. Atendimento, processo de venda, alguma coisa tem que ter, né? Seja uma reunião, pede para gravar uma reunião com o cliente, façam alguma coisa nesse sentido. Segundo, entende que a ferramenta ela é um meio. Você precisa de operadores. E o teu funcionário não vai sair pronto. Ele não vai aprender a fazer isso sozinho. Você vai ter que ensinar. Então, por exemplo, eu passei uma lista aqui de atividades para a equipe separar. Eu não vou separar sozinho, né? Eu vou ensinar a botar aqui dentro da lógica, etc. Mas quem separa são eles. Por quê? Porque é do interesse deles ter maior produtividade. Não aumenta o valor deles para mim, ou deles no mercado, né? O cara tem uma visão mínima, né? Então a ferramenta ela é o meio. Então, pô, não vai resolver, vai tirar gente da tua equipe? Da tua equipe? Não, não vai. Provavelmente não. Mas tende a aumentar a produtividade, fazer mais com o mesmo quadro. Né? As pessoas serem mais assertivas, errarem menos. E, cara, a visão completa, assim, é que, olha, se não tem rotina, não vai ser IA que vai resolver o problema da tua empresa. Primeiro tem que estabelecer as rotinas. Então, assim, tá todo mundo falando de IA. Pô, não consigo aplicar na minha empresa. Se eu não estou aplicando, é porque eu não estou com rotinas bem estabelecidas. O passo, assim, bem original para entendermos é esse, tá?
Então é basicamente isso que eu tinha para falar. É uma atividade simples, mas escolha uma coisa que já existe na empresa e que vocês gostariam de medir e não estão medindo. Gostaria de estar olhando isso aqui, não estou olhando, né? Então, assim, eu estou testando uma porrada de coisa aqui bem interessante baseado nisso, tá, gente? Instagram, seguidores, interação. Mas eu não vou trazer tudo para vocês aqui, não vai complicar, né? Então, isso aqui é o que já tá dando certo, assim. São coisas simples. Coisas que eu consigo gerar um arquivo, comparo. No WhatsApp, por exemplo, é um bom caminho, né? O WhatsApp é um bom caminho. Então, pense um pouco sobre isso. Eu tenho a reunião agora, 8 horas, pessoal lá de São Paulo. Tem novidades aí, vamos ter novidades para frente, provavelmente. Mas, por enquanto, a gente não fala nada, tá? Então, vou encerrar aqui. Se tiverem dúvidas, se ficaram com dúvida, me mandem no WhatsApp e eu vou orientando vocês. Mas anotem uma tarefa. Pô, finaliza aqui, já anota qual tarefa eu vou melhorar. E, cara, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, de mudança de cultura. Para nós, já está sendo. Porque estava ruim. Todo mundo usa IA como um Google melhorado. Essa é a média da minha empresa. Pô, não, agora não. Estou pegando os processos, estou guardando no lugar que é da empresa, estou transformando em conhecimento. E aí eu estou usando o quê? Checo, né? Esse processo é esse, como as pessoas estão fazendo. Simples. Perfeito, gente? Um abraço, boa noite e até daqui a pouco. Quem quiser mandar WhatsApp, eu respondo hoje ainda. Tchau!